equação de Wetterl que não diz muita coisa. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas aplicações ou começar a pavimentar o caminho das aplicações da equação de Wetterl. Até agora a gente fez coisas muito, posso dizer assim, muito formais. A gente derivou a equação de Wetterl, a gente discutiu um pouquinho sobre o significado da ação efetiva média, a gente discutiu um pouquinho a questão dos pontos fixos, das superfícies críticas e tudo mais. Mas hoje eu queria assim, falar de uma forma um pouco mais concreta, na medida do possível, talvez precise estender um pouquinho para a próxima aula, sobre como se usa essa equação de Wetterl na prática. Porque isso foi uma coisa que a gente sempre, eu tentei ser bem honesto desde o começo, é que a equação de Wetterl é uma equação exata, é uma equação geral, mas na prática a gente precisa fazer alguma aproximação, porque a gente não sabe resolver a equação exatamente. Então assim, a primeira ideia é tentar formular de alguma maneira inteligente um mecanismo de se usar a equação de Wetterl. Nas últimas aulas eu insisti um pouquinho na questão de que a equação de Wetterl te permite, de uma forma muito simples, extrair funções beta. Mas para você extrair as funções beta, eu sempre assumi, então eu vou começar aqui, vamos dizer assim, aproximações. Eu sempre assumi que a ação efetiva média, ela era expressa como sendo uma combinação de monômios de campos e derivadas dos campos, e esses acoplamentos, que são os coeficientes dessa base de operadores. Então, dada essa expressão, né, para a ação efetiva média, você joga isso na equação de Wetterl, que você obtém, ao tomar a derivada com relação a t desse cara aqui, você obtém a derivada com relação a t desses g's, e, portanto, as funções dela. O que eu queria falar um pouquinho hoje é justamente como que se faz para escrever a ação efetiva média dessa forma aqui, ainda que a gente não saiba qual é a ação efetiva média que descreve uma teoria. Então, o primeiro esquema de aproximação é o que nós chamamos de truncamento. E o truncamento, ele é exatamente o que está escrito, ou seja, você tem essa expansão da ação efetiva e, a princípio, esse somatório aqui, ele é um somatório que vai até infinito. Você pode formar infinitos operadores com campos e derivadas dos campos e, em geral, essa expansão ela vai ter infinitos termos. Mas você pode, de alguma forma, escrever uma certa base de operadores, onde você arruma alguma maneira esperta de classificar esses operadores numa certa ordem, e aí você diz que, na verdade, você vai se restringir a uma subclasse de operadores que, na verdade, você pega, vamos dizer, N operadores que você consegue construir com campos e derivadas, e você simplesmente escreve que a sua ação efetiva média
e aqui eu vou colocar um sinal, uma igualdade fraca, mas que fica entendido que isso é uma aproximação. E esse somatório agora, ele vai de igual a 1 até n. Apesar de ser uma coisa bem inocente, tem umas coisas sutis aqui nessa definição. A primeira delas é a seguinte: é claro que da forma como eu fiz aqui, eu não estou adotando nenhum critério claro de como truncar a ação efetiva. Ou seja, eu simplesmente peguei um subconjunto desses operadores e disse, olha, eu vou restringir a minha análise a n operadores. Você poderia se perguntar por que n operadores, não n mais 1, ou por que esses n, não outros n, e assim vai. Então, a receita de se fazer um truncamento, ela, a princípio, é totalmente irresponsável. Você simplesmente escreve isso, coloca esse ansatz na sua equação de Vetter e vê o que acontece. Então, é claro que quando você faz uma conta desse tipo, você deve ser muito cuidadoso e certamente não confiar cegamente nos seus resultados. Uma maneira de você testar se esse truncamento ele é razoável em algum sentido é o seguinte, tá? Você escolhe esse determinado truncamento com n operadores e depois você aperfeiçoa esse truncamento pela introdução de mais operadores. Então você tem n operadores e aí você inclui n mais 1. Você coloca mais um operador, você coloca mais 2 operadores, mais 3 operadores. E o que acontece? Desse ansatz você vai obter o seu sistema de funções beta. E desse sistema de funções beta você vai obter o running dos seus acoplamentos. Se o running dos acoplamentos é estável ou relativamente estável, mediante a introdução de novos operadores, isso significa que o seu truncamento é razoável num certo sentido, pelo menos. É claro que você deveria fazer esse teste indefinidamente, você deveria adicionar mais e mais operadores e ver a estabilidade do running dos acoplamentos indefinidamente. Acontece que se a gente fosse capaz de fazer isso, não teria sentido em fazer um truncamento. Simplesmente escreve a ação efetiva média o mais geral possível, faz as contas e ponto, acabou. Mas acontece que essa é uma estratégia que nos permite fazer contas na prática com esse troço. Então, essa daqui, por que esse truncamento é um truncamento muito severo? Porque eu estou dizendo que somente n acoplamentos de um conjunto de infinitos acoplamentos tem um running. Isso aqui significa que essa estrutura da ação efetivamente é válida para todas as escalas K. Então, isso é muito severo. Isso aqui é um truncamento extremamente severo. Acontece que o fato disso ser inocentemente muito severo não significa que existam teorias e modelos que descrevam a natureza que tenham acoplamentos com running que são desprezíveis com relação a outros parâmetros. Então pode ser que você seja inteligente o suficiente para construir um truncamento que você despreza o running de infinitos outros acoplamentos, mas que esses acoplamentos não produzem efeitos significativos nesses que você descreveu. Então, de fato, você pode ter sorte o suficiente disso acontecer. Via de regra, isso não acontece e você tem que ser capaz de testar a força do seu truncamento. Então, existem muitos resultados que se obtêm com o grupo de renormalização funcional em que as pessoas conseguem, de alguma forma, medir em qual regime, em qual região do espaço de parâmetros e da escala em que esse truncamento é bom. Então, isso é o primeiro passo. Vejam que aqui, para fazer esse tipo de truncamento, você não precisa falar nada sobre um parâmetro que seja pequeno o suficiente, uma coisa. Simplesmente você chuta uma forma da ação efetivamente. E justamente por ser uma coisa tão livre, a chance de você acertar nem sempre é muito alta.
Então, é claro que para você escrever isso de uma maneira razoável, você precisa ter informações subsidiárias do sistema que você está estudando. Bom, então essa é a maneira mais irresponsável, vamos dizer assim, mas a mais simples de se fazer uma aproximação para a equação de Wheeler. A outra, essa na verdade eu vou discutir explicitamente porque ela tem uma certa importância na literatura, mas não sei se a gente vai fazer alguma coisa na prática com isso, que é a expansão em vértices. Essa eu queria detalhar um pouquinho. Não sei se talvez seja melhor. Bom, a expansão em vértices é feita da seguinte maneira. A equação de Wheeler, ela, como eu já fiz aqui, eu escrevi bilhões de vezes, como ela dá muito trabalho para ser escrito toda hora, as pessoas inventaram um desenho para ela, que essencialmente é o seguinte. Vejam que esse cara aqui, esse objeto aqui, ele é o inverso do propagador. Então, esse objeto aqui, ele não é o inverso do propagador, ele é o propagador. E esse cara aqui, eu vou chamar, por simplicidade, em vez de chamar esse negócio toda hora, derivada segunda, mais R, inversa, não sei o que, eu vou chamar isso aqui simplesmente de G, que lembra a função de Green, depende de K. Então isso aqui é simplificado dessa maneira. Você escreve isso aqui como sendo meio, traço, G de K. Usualmente esse G de K é chamado de propagador regularizado, porque esse propagador é regularizado no sentido de que o regulador ele corta fora os modos que têm momento maior do que K quadrado, e quando você está a momentos muito baixos, esse cara funciona como um termo de massa que regulariza o seu propagador no infravermelho. Então, a equação de Wheeler é escrita dessa maneira, e esse cara aqui, por ser um propagador, é escrito como uma linha. Como a gente faz no diagrama de Feynman, é simplesmente uma linha. Só que isso aqui é um traço. Certo? Então essa linha ela fecha. Tá certo? Então essa equação de Wheeler é simplesmente expressa como sendo meio de uma linha fechada, onde essa linha fechada tem uma inserção, que é a inserção desse cara aqui. Tá certo? Então isso aqui é só um desenho para aquele negócio. Essa é a notação gráfica da equação de Wheeler. Ou seja, essa bolinha com X nada mais é do que a inserção daquele bicho ali, e a linha nada mais é do que o G de K. Então vocês vão ver muitos artigos, inclusive as pessoas já escrevem a equação de Wheeler aqui dessa maneira. E isso tem uma certa utilidade prática muito grande. Então é bastante conveniente. Da mesma forma que é conveniente você aprender a manipular diagramas de Feynman, é conveniente aprender a manipular essa notação gráfica aqui também. Agora, a expansão em vértices ela consiste no seguinte. Suponha, isso é uma hipótese, que você possa fazer uma expansão em série de Taylor da ação efetiva. Então, suponha, hipótese,
Suponha que você vai escrever a ação efetiva média como sendo somatório e aqui você tem integrações em d x1 dt x1 e aqui você vai ter que introduzir a derivada, a enésima derivada funcional isso aqui é calculado uma certa configuração sobre a qual você está expandindo o torno vezes bom, então você, essa é a hipótese, você faz essa expansão em séries de Taylor e agora você troca o conhecimento dessa ação efetiva pelo conhecimento dessas funções de Green. Então, se você conhece todas essas derivadas funcionais da ação efetiva, você pode simplesmente colocá-las aqui e essa expansão está feita. Agora, essas derivadas funcionais da ação efetiva, elas têm uma equação de fluxo própria. A equação de Wetterich é uma equação de fluxo para a ação efetiva. Mas a partir dela você pode obter equações de fluxo para esses vértices próprios da teoria. Então o que você faz? Você pega, por exemplo, a equação de Wetterich e toma a derivada com relação a φ de x. Essa derivada ela vai atuar na equação de Wetterich, ela vai passar pela derivada com relação a t e vai atuar na ação efetiva. A ação efetiva mesmo. Então isso dá dt isso é pelo lado esquerdo e agora no lado direito eu tenho que tomar a derivada desse bicho aqui. Tá certo? Então, isso aqui vai dar meio da derivada funcional com relação a φ de x do traço gk dtrk. Bom, aqui tem que ter um certo cuidado, porque aqui a gente está usando uma notação matricial. Então, é preciso que se tenha um certo cuidado para tomar a derivada funcional. Eu vou entrar com essa derivada no traço, tá certo? Mas acontece que isso aqui, como isso aqui, essa representação aqui é de matrizes, eu tenho que lembrar o seguinte. Esse cara que aqui está, esse g de k, é esse objeto aqui. Né? É a derivada segunda, isso aqui é gama k, de gama k, mais rk inverso. Certo? Então isso aqui eu vou chamar todo esse bicho aqui. Eu quero dizer o seguinte, a derivada desse bicho aqui tem que ser feita através da regra da cadeia funcional. Então eu tenho que tomar a derivada desse objeto e depois tomar a derivada do argumento desse objeto. Mas como isso está numa notação matricial, eu tenho que respeitar a ordem das matrizes. Então, o que acontece? Se você tem duas matrizes, uma e a inversa dela, e você toma a variação dessa equação, isso dá isso aqui, mais portanto, o que a gente está de olho é numa coisa desse tipo aqui. É uma variação de uma matriz inversa. Isso resulta em que a variação dessa matriz inversa nada mais é do que menos
M menos 1, delta M, M menos 1. Fazendo isso nessa expressão de G de K, que é a inversa daquele, que é esse objeto aqui, eu vou escrever esse objeto, que é o M menos 1, multiplicar pela variação dele e depois multiplicar pela inversa de novo. Ou seja, a derivada funcional com relação a x desse objeto aqui aqui eu estou supondo que isso aqui é uma matriz, tá? Isso vai dar menos ele mesmo aí sim, a derivada do argumento vai ser a derivada terceira. Esse termo aqui não depende mais dos campos. Então isso vai dar e depois ele de novo. Bom, esse cara aqui, esse dt RK, ele não depende dos campos. Então a derivada funcional ela só vai bater no G de K. Isso, ou seja, a derivada funcional com respeito a φ de x da equação de Vettel nos dá o seguinte: dt da derivada da ação efetiva média com relação a φ de x, isso é igual a menos, tem o fator b, do traço, e aí eu tenho que escrever esse negócio todo aqui. Então esse negócio é g de k, derivada terceira, g de k. Então isso dá g de k, derivada G de K vezes dtLK. Está aí a derivada a derivada com relação a t da função de um ponto. Isso também tem uma representação gráfica. Essa representação gráfica é o seguinte. Bom, para encurtar essa notação, isso aqui é simplesmente chamado de gama 1, vai dizer que é a derivada primeira, K, e aqui eu tenho que botar o índice livre que é x. Isso é igual a menos meio, e aí a notação é muito parecida com aquela. Você tem uma linha, ela se encontra com esse objeto aqui, ou seja, você tem que pensar o seguinte: se isso aqui for se isso aqui vai de x1 a x2, isso é uma matriz que está multiplicando outra matriz. Só que essa matriz ela tem um índice livre, vamos dizer assim. Então aqui ela tem que multiplicar x2, e aqui tem que ter um x3, isso aqui tem que ter um x3, um x4, e esse dt ele é um x4, x1, porque isso aqui é um traço, tem que voltar para o primeiro índice. Bom, eu não vou ficar explicando isso em detalhe, porque isso aqui vai ser, essencialmente, aquele desenho lá, porque isso é um traço, então no final do dia você vai sempre completar uma volta. Só que ele tem esse cara livre aqui, esse cara não fecha com ninguém. Todos os outros índices estão contraídos devidamente, menos esse cara aqui. Então você vem aqui e coloca uma perna, onde seria o x. É simplesmente isso. Essa é a forma mais simples de encarar essa notação gráfica. Bom, você pode
pode agora tomar derivadas funcionais de ordens superiores dessa equação e ir derivando a equação de fluxo das funções de n pontos. Ou seja, isso é automático. Eu não vou refazer a conta, mas, por exemplo, se você fizer a derivada agora, segunda, da ação efetiva média, você obtém esse bicho aqui. Vejam, isso aqui significa que você vai ter uma derivada de ordem superior, esse objeto aqui num ponto, e vai aparecer uma outra derivada de ordem superior desse mesmo objeto em outro ponto. E esse cara aqui significa que você está tomando derivada de ordem superior, tudo no mesmo objeto só. Isso é simples de derivar só fazendo essa continha aqui. Eu deixo como exercício. Bom, vocês podem se divertir com isso. Mas é claro que para que toda essa trabalheira sirva para alguma coisa, você deveria, ou melhor, para que isso seja, se isso fosse melhor do que simplesmente resolver a equação de Wettig, isso deveria te dar uma expansão de finitos termos. Tá certo? Você deveria ser capaz de escrever esses caras aqui até uma certa ordem, colocar aqui e pronto, resolveu. Mas isso não acontece, claro. Você precisa de infinitas, precisa de funções de n pontos com n arbitrário. Então, da forma como eu escrevi, resolver diretamente a equação de Wettig, ou escrever a equação de Wettig, escrever a ação efetiva média como sendo uma expansão inteira, e resolvendo essa cadeia de equações das funções de n pontos, é o meu problema. Mas é claro que, novamente, você pode ter alguma motivação, e aí é complicado falar isso sem ter um problema concreto. Você pode ter uma motivação para truncar essa soma. Essa soma vai até infinito, você pode ter uma motivação para truncar isso, sei lá, até 3. Não sei. Isso depende do problema em questão. E aí você, de fato, consegue escrever a sua ação efetiva como sendo uma expansão com finitos termos obtidos através dessas equações aqui. Ou seja, é um problema, novamente, querendo ou não, você recai na história do truncamento. Mas esse truncamento ele tem uma prescrição. Você vai escrever uma expansão em série de tempo. Isso não vai ser uma análise perturbativa, então? Uma coisa que deveria ser. Por que você acha que é? A gente vai estar, por exemplo, a gente vai ter uma motivação física para truncar e a gente esperaria que, por exemplo, se você quiser com vídeo, se finita, coisa assim, né? Pois é, assim, em geral, a motivação de teoria de perturbação é você ter um parâmetro perturbativo. Você tem um parâmetro muito pequeno e faz sentido você expandir série de potências. O que eu estou dizendo é que, em geral, essa análise que eu estou fazendo aqui, você não precisa ter um parâmetro pequeno. A sua motivação não precisa... Você tem a motivação necessariamente deve estar. Não. É claro que uma coisa tem que ser consistente com a outra, ou seja, isso aqui é geral, eu devo ser capaz de recuperar a teoria de perturbação disso. Então existe uma receita, existe uma prescrição de truncamento que deve me dar a teoria de perturbação. Mas, isso é geral. Bom, essa é uma outra maneira de você truncar a sua ação efetiva média e que tem a sua importância, tem um conjunto de problemas em que essa expansão em vértices é muito importante. Finalmente eu vou falar sobre a expansão derivativa, mas isso é uma coisa muito intuitiva até. Assim.
analisar a sua ação efetiva média utilizando o conjunto de monômios de campos e derivadas mais geral que você consegue pensar. Né? Ou seja, você vai incluir coisas desse tipo aqui. Diz o seguinte, olha, a minha ação efetiva média ela tem que ter primeiro vai ter um termo que é semelhante ao que seria o termo cinético usual. Então você vai ter um ZK sobre 2 VMFI. Mas eu também vou ter um termo, você pode construir um termo que seja W, K, vezes VMFI, a quarta. E você pode aglutinar todos os termos derivativos dessa maneira. Você sempre coloca esse derivado, coloca um coeficiente na frente que vai ser uma quantidade de acoplamento correspondente. E você faz toda essa expansão. E finalmente você escreve um termo que eu vou chamar de potencial, que é o termo que não contém derivados. Então essa é uma maneira de você expandir a sua ação efetiva média, onde você escreve todos os termos com derivadas e todos os termos sem derivadas. E é claro que, novamente, você vai ter que escrever, para fazer contas na prática, você vai ter que escrever esse conjunto de termos derivativos até uma certa ordem. Então você vai pegar termos até derivada sexta, termos até derivada oitava, enfim, o máximo que você conseguir, mas você vai ter que truncar em algum momento. Essa estratégia de truncamento ela é muito útil. Agora, é preciso ter um pouco de cuidado com o contexto que você vai usar um determinado esquema de truncamento. Mas, como a gente está assim, ainda só passeando por aplicações, não fica muito claro qual é o esquema de aproximação mais inteligente ou mais útil para um determinado problema. Bom, eu queria agora parar de falar sobre coisas gerais. Esse potencial não se É um potencial efetivo. Por que ele, se você está voltando um termo que regulariza o termo de massa, o potencial na Lagrange não depende também do termo de massa, por que esse V não tem parâmetro K? Não tem? Parâmetro K. Não, ele tem um parâmetro. Ele tem um parâmetro. Ah, tá. Não, ele tem um parâmetro. Ele também depende da... Sim. Dentro desse potencial, como você falou, tem um termo de massa. Se você pensa em lambda F4, teria um lambda V4, esse lambda dependendo de tudo depende de K. Você tem toda a razão, depende de K. Bom, eu queria tentar, de alguma forma, mostrar como se usa agora a equação de Wetterick na prática. E isso também, de novo, foi só um... Eu não sei se eu vou conseguir fazer toda a conta hoje, mas fica pelo menos algumas coisas indicadas. Bom, eu não sei, mas eu sou favorável a se começar pelo exemplo mais simples possível sempre. Então eu vou começar com uma teoria escalar com o truncamento mais simples possível. Mas assim, não trivial, né? E a ideia é o seguinte. Eu vou fazer um ANSI
efetiva média. O critério é a simplicidade, simplesmente. Ou seja, eu vou escrever a ação efetiva média mais simples que eu consigo pensar, que seja não trivial, ou seja, eu não vou escrever uma ação livre. E a única diferença que vocês vão notar é a seguinte: vou tomar a ação efetiva média como sendo vou escolher um termo cinético mais um termo de massa mais uma interação e ponto. Vejam que aqui eu tenho um acoplamento do tipo renormalização da função de onda, ou seja, todos os termos contêm potências dos campos e todos os termos quadráticos dos campos contêm essa potência z de k. Isso significa que cada campo vem acompanhado com o fator raiz quadrada de z. Então o termo quarto vem com o termo z quadrado de k. O termo de massa é o termo de massa usual, onde a massa pode correr com a escala. Essa é a diferença sutil. Isso aqui não é um número constante. E lambda também depende da escala k. Mas eu estou dizendo o seguinte: para todo valor que você escolher de k, a sua ação, lembre-se que a ação efetiva ela tem aquele significado de interpolar entre a ação clássica e a ação quântica. Estou dizendo o seguinte: para todo valor de k que você escolher, a forma da ação efetiva será essa daqui. É evidente que isso é uma simplificação muito grosseira. Tá certo? Porque como a gente viu, a gente pegou essa teoria, a ação clássica. Veja que isso aqui é bem diferente de você escolher a ação clássica como sendo a ação usual. Ou seja, esse termo aqui, essa massa como sendo um número, esse número como sendo um número. Se você pegar essa ação clássica e integrar a la Wilson, os seus modos, você gera termos que tem via sexta, que tem derivada quarta, que tem infinitos termos. Então, isso aqui é uma simplificação grosseira do que seria aquilo. Vamos dizer assim, se você pensa que essa é a ação efetiva da sua teoria, cuja ação clássica é lambda Φ4, com certeza não é. Mas isso não significa que fazer contas com esse negócio seja totalmente inútil. Vocês vão ver que não é. Outra coisa, eu disse que eu escolhi o truncamento mais simples possível. Esse não é o mais simples possível, porque eu estou colocando z de k como se tendo uma dependência não trivial de k. Mas eu posso simplificar a conta. Hoje eu vou fazer a conta versão simples e depois a gente faz a versão mais complicada. Hoje eu vou tomar z de k como sendo constante. Depois a gente deixa o z de k correr com a energia. Então, muito bem, nós temos a ação efetiva média, dada por essa expressão. Isso foi uma escolha, isso tem que ficar muito claro. Eu não tirei isso de lugar nenhum. Quer dizer, tirei do nada. Assim, não fiz nenhum critério inteligente para escolher isso. A outra coisa é a seguinte: essa é a ação efetiva média. Mas a equação de Wetteling, ela tem que vir acompanhada da escolha de um cutoff. Certo? Então eu vou escolher uma função cutoff. Eu vou escolher da seguinte maneira: z k
integral em d de p bom, essa aqui é a forma geral, né? Só para vocês lembrarem. Então eu tenho que escolher uma forma particular para essa função RK. Isso. Eu vou escolher, no dia que a gente discutiu um pouco essas funções cutoff, eu listei alguns exemplos de cutoff. Eu vou escolher aquele que eu chamei de cutoff otimizado, ou cutoff de limiting. Então essa função RK, para essa escolha específica, ela é dada por k quadrado menos p quadrado, função θ de k quadrado menos p quadrado. Então, repetindo, eu fiz um ansatz para a ação efetiva média e fiz uma escolha para a função cutoff. Bom, agora nós temos que olhar com cuidado os ingredientes da equação de Becker. O primeiro ingrediente é o seguinte, só um comentário, que isso acaba se relacionando com uma pergunta que o Pedro me fez há um tempo atrás, é o seguinte, vejam que aqui eu escrevi um termo, os requisitos da função cutoff, o termo quadrático nos campos, esse termo quadrático nos campos, e tem essa função cutoff, que satisfaz aquelas condições que eu listei algumas aulas atrás. E vejam que aqui na frente eu coloquei o coeficiente ZK, o mesmo coeficiente que apareceu aqui no termo cinético e no termo de massa. Por que eu coloquei isso? Porque eu quero que esse cara aqui, ele faça parte do termo cinético como se fosse um termo de massa. Você faça parte do termo cinético não termo. Eu quero dizer o seguinte, eu quero que ele faça a supressão dos modos do termo cinético como se fosse um termo de massa. Portanto, eu escolho o mesmo coeficiente dele, para que eles entrem, ou seja, para que eu calcule o propagador dessa ação aqui e esses caras venham, ou seja, esse aqui vem um operador d quadrado e esse aqui venha com RK. Tá certo? Eu não quero que isso aqui venha com ZK d quadrado e esse aqui venha com RK. Quero que eles tenham o mesmo coeficiente. A outra coisa é o seguinte, na equação de Becker, eu tenho esse termo que é a derivada com relação a t da função RK. Então vamos tomar essa derivada. Vejam que, e aí preciso lembrar de algumas coisas. Para derivar a equação de Becker, esse termo aparece devido ao fato que eu introduzo um termo desse tipo na minha ação, onde esse cara aqui é 1. Né? Esse z de k, na verdade, é 1. Então é como se esse z de k fizesse parte dessa função aqui, na derivação da equação de Becker. Então essa derivada com relação a r de k, ela, aqui aparece na equação de Becker, ela deve levar em conta a derivada de z de k vezes r de k. Vocês podem olhar com mais calma, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isso aqui, se eu escrever isso aqui simplesmente, eu vou cometer um erro. Eu tenho que escrever isso aqui. Isso tudo pode ser resumido se na equação de Becker que eu tivesse simplesmente colocado já o z de k e escrevesse isso dessa maneira. Ou seja, eu não estou dizendo que a equação de Becker está errada, não. Estou dizendo só que eu uso uma notação diferente da que eu estou usando aqui agora. Bom, então, apesar de eu considerar o z de k como sendo uma constante, para fazer essa derivação eu não vou supor isso, só para vocês terem um termo geral quando aparece essa derivada com relação a t do z de k. Então, primeiro, essa derivada vai bater no z de k, isso produz um dt z de k rk. E aqui, finalmente, a soma do z de k dt rk. Bom, lembrem-se que o dtz de k ele se relaciona com a dimensão anômala, que nós definimos algumas aulas atrás. A dimensão anômala, ela é menos dt
z de k dividido por z de k. Isso é só uma definição. Eu posso pegar esse z de k, jogar para o outro lado o sinal de menos e reescrever essa equação acima como sendo menos a dimensão anômala vezes z de k, rk, mais z de k, dt rk. Bom, rearranjando isso daí, isso dá z de k, dt rk, menos zeta rk. No nosso exemplo, na nossa conta em particular, eu vou tomar que eta é igual a zeta, porque eu estou assumindo que z de k é uma constante. Então isso aqui no exemplo. Atual, sei lá. Bom, então, no final do dia, essa derivada aqui, ela leva em conta somente a variação da função RK, que é dada por essa expressão aqui. Então, tomando a derivada de RK com relação a T, eu tenho que derivar essa expressão. dt, só para vocês se lembrarem, é K dk. Então, o dk ele vai bater no k quadrado, vira 2k, mas vem um k aqui e bate de novo. Então, volta a ser k quadrado. Então, isso vai ser 2k quadrado. Esse cara aqui é constante. Certo? Então, isso vai dar 2k quadrado, θ, k quadrado, menos p quadrado. E aí vem a derivada da função θ. A derivada da função θ é uma função delta. Você vai ter uma função delta de k quadrado menos p quadrado multiplicando k quadrado com menos p quadrado. Isso dá zero. Então, essa derivada aqui da função RK é simplesmente esse termo aqui. Bom, então, essa parte aqui da equação de Wheeler que a gente já tem, que é justamente a derivada de ZK-RK, que nada mais é do que isso aqui vezes o ZK. Bom, então eu vou escrever aqui. Aqui eu vou botar os fatores aí para ficar certinho. Bom, esse pedaço da equação aqui a gente já tem. Agora a gente tem que olhar para a derivada segunda da ação efetiva média para colocar nessa expressão. Bom, a derivada segunda, eu tenho que tomar a derivada segunda com respeito aos campos desse bicho aqui e somar com esse kernel aqui, que eu já sei que é esse bicho aqui. Agora, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, essa derivada segunda aqui, a princípio, ela pode ser calculada em espaço de configuração ou espaço de momento. Então eu tenho que me decidir isso e tomar muito cuidado com essa parte da conta. Bom, como essa é uma conta relativamente simples, que a gente já fez algumas vezes na vida, tomar a derivada segunda disso
em espaço de momento é muito simples. Certo? Isso vai dar. Bom, esse cara aqui, em espaço de momento, isso aqui vira b quadrado. Então, essencialmente, isso aqui se transforma em ckb quadrado, quando eu tomar a derivada segunda. O termo de massa vira zkm quadrado. E o termo de potencial vai virar mais lambda k sobre 2 zk ao quadrado, e aqui aparece um φ, vamos dizer assim, né? Um φ, bom, vou simplesmente dizer φ quadrado, mas esse φ é uma função. Agora, na equação de métrica aparece essa derivada segunda somada com esse cara aqui. Então eu somo, ou seja, vou pegar esse cara aqui, somar com zk, rk. Isso vai me dar a expressão de cima mais zk k quadrado menos p quadrado θ de k quadrado menos p quadrado. Então, agora eu já tenho todos os ingredientes para montar a equação de Petri. Isso nos dá derivada gama k é igual a meio traço desse objeto. O traço, ele consiste em uma integração em P. Certo? É preciso ter um pouco de cuidado nisso. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco obscura, mas que, enfim, talvez com um pouquinho de calma vocês consigam ver isso. Se você escrever esse traço em espaço de configuração, certo? Ou seja, em espaço de configuração, se você tem uma função f de x, y, você quer tomar o traço dessa função. O traço consiste no seguinte, consiste em você tomar uma integral em dx, uma integral em dy e identificar x com y. Tá? Quando você integra aqui, você vai ter f de x, depois você soma todos esses caras. Acontece o seguinte, se essa função for uma função que tenha simetria por translações, isso aqui vira uma coisa desse tipo aqui, uma transformada de Fourier disso vira um negócio desse tipo aqui. P vezes a diferença. Tá certo? Porque ela depende só de x menos y, não depende de x e y independentemente. Vezes a transformada de Fourier, delta x menos y. E agora eu tenho que integrar novamente em d dx, d dy. Tá? Essa integração em d dy
faz com que essa delta mate a exponencial. Tá certo? Então, quando eu integro em y, essa delta mata essa exponencial. Essa função agora ela independe de x. Tá certo? Você tem uma integral em ddp e uma integral em dx que é uma integral em x solto. Isso produz um volume, espaço-tempo. Tá? Então, pensando em todas essas considerações, eu tenho que colocar um termo de volume aqui. É um volume. É um negócio infinito. Tá certo? Se você não gosta dessa manipulação, você pode fazer tudo isso em um volume finito, tipo um toro, e depois você toma o limite termodinâmico em que o volume vai infinito. Você vai ver que no final do dia você vai ter esse fator de volume aqui na frente. Mas enfim, isso é uma digressão, depois vocês têm que pensar um pouquinho. Isso aqui vai dar agora olhamos para a equação de Becker. Tem esse termo aqui, que vai ter um 2k quadrado θ k quadrado menos p quadrado, e no denominador eu tenho esse bicho aqui. Isso vai dar z. Bom, aqui tem um zk também. Aqui eu tenho um zk p quadrado mais n ao quadrado k mais k quadrado menos p quadrado k quadrado menos p quadrado mais lambda k sobre 2 zk quadrado φ quadrado. Agora eu tenho uma integração em P, tem uma função θ que multiplica todo o integrando, que é k quadrado menos p quadrado. Essa função θ garante que p quadrado vai ser sempre menor do que k quadrado. Certo? A presença dessa função θ no numerador já bloqueia o limite de integração até k quadrado. Portanto, essa função θ no denominador se torna redundante. Porque essa função θ já diz que p quadrado vai ser menor do que k quadrado. Essa função θ é a mesma coisa. Então essa função θ aqui de baixo, ela multiplica só um dos termos. Essa função θ multiplica o integrando todo. Então eu posso simplesmente acabar com essa função θ aqui. Certo? E essa função θ aqui eu já posso implementá-la diretamente na integração. Ou seja, isso vai dar v d sobre 2. Essa integral agora... agora vem uma consideração importante. Eu estou assumindo apenas acoplamentos não triviais, como sendo o termo de massa e como sendo lambda k. Esses termos aparecem no potencial, ou seja, são termos que não têm derivadas. Para simplificar as contas, eu posso assumir agora que eu vou aplicar a equação de Wetterich para um campo constante. É assim que a gente calcula potencial efetivo também. Se você quer olhar só potencial efetivo, você diz que você está olhando uma configuração que é homogênea, ela não depende de x. Então todos os termos com derivadas que atuarem em φ dão zero. Só vai sobrar termos de potencial. Então esse φ quadrado que aparece aqui, a princípio ele é uma função, que é a derivada segunda disso aqui vai dar uma função. Mas agora eu digo, não, φ quadrado é uma constante, é homogêneo. Então agora eu vou assumir o seguinte, φ quadrado, φ é uma certa configuração φ zero. Bom, agora eu vou rearrumar essa integral. Isso nos dá o seguinte.
já que isso aqui é uma constante, toda a dependência em P dessa integral é em P quadrado. Tá certo? Isso significa que eu posso tranquilamente aplicar coordenadas polares para essa integral. Então eu vou fatorar a integração angular e escrever a integração em TP, que aparece com o jacobiano de P a d menos 1. Certo? E essa função θ, ela bloqueia o limite de integração de P até K de P quadrado até K quadrado. Certo? Isso significa que o módulo de P vai de 0 a K. Estou apenas usando a definição da função θ. E, finalmente, reescrevo o integrando. Isso vai dar. Lembrando que eu apaguei essa função θ aqui de baixo. Eu já estou colocando o limite de integração apropriado de acordo com a função θ. Quando eu apago essa função θ, vejam que esse termo aqui se transforma simplesmente em k quadrado menos p quadrado. Mas aqui eu tenho p quadrado. Tá certo? Então esse p quadrado ele mata esse p quadrado. Vocês estão vendo então que já é o papel do cutoff atuando. Então, isso aqui dá c k. O p quadrado foi embora, sobra só o k quadrado. K quadrado mais m quadrado mais lambda k sobre 2 z k ao quadrado φ 0 ao quadrado. Isso aqui tem o numerador 2 k quadrado z k. Porque a função θ já foi aplicada no limite de integração. Bom, aparece um fator zk global. Eu posso cancelar. Certo? E finalmente, eu esqueci de um detalhe. Essa integral aqui, ela tem um índice 2π a d. Oi? É relevante só para ficar legal o registro, ali é p quadrado, é só p. Daí depois na derivada d, gama k, volume d-dimensional, 2. Tá vendo aqui? Isso. Aqui? Isso. Não, embaixo. Primeiro d. Aqui quadrado aí, não. Aqui está p quadrado. Deve estar ruim para ver, mas é p quadrado. Ali do outro lado, ali quando você cai ali, né? Segundo termo, no denominador. Aqui? É. Aqui é zk quadrado, eu botei 1. Só no zk. Já botou um 2 aqui. Já. Eu acho que. Bom, essa integral desse ângulo sólido. Esse é um resultado conhecido, mas eu nunca lembro. Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar também. Bom, isso aqui mantém 1 sobre 2π d. E se eu não me engano, na verdade eu acho que é isso mesmo. 2π d sobre 2 dividido por gama d sobre 2. É isso? Bom, então esse fator numérico, ele fatora aqui na frente. E eu tenho essa integração aqui para fazer. Vendo que essa integração é muito simples, porque esse fator todo aqui, ele independe de P. A única dependência em P nessa integral é esse cara aqui. Então isso aqui vai dar dp igual a volume sobre 2. Isso aqui vai dar. Bom, isso aqui, eu não vou me arriscar a fazer essas contas assim. 2π d sobre 2, 2π d
gama D sobre 2. E agora eu tenho que fazer a integração. Bom, esse fator todo aqui sai. Isso aqui vai dar 2k quadrado k quadrado mais m ao quadrado mais lambda k sobre 2 zk vezes a integral de p d menos 1 de 0 a k. A integral de p d menos 1 dá pd sobre d. É isso. E você tem que colocar o limite de integração. Então isso vai dar k d sobre d. Bom, então o lado direito da equação de Wetterling foi todo calculado. Só que tem um ponto. O lado esquerdo vai ser a derivada da ação efetiva média com relação a t. A ação efetiva média foi expandida nessa base dmi dmi, φ quadrado e φ a quarta. O lado esquerdo está expresso como sendo 1 sobre φ ao quadrado. Ou seja, esse negócio não tem como comparar com o outro lado. Então, para comparar, eu pego esse bicho aqui e faço uma expansão. Ou seja, antes de me preocupar com o lado esquerdo, eu vou pegar esse objeto aqui, 1 sobre k quadrado mais k quadrado e vou expandir. Bom, para expandir isso eu vou escrever dessa forma, 1 sobre k quadrado mais mk quadrado, 1 sobre, aqui, 1 mais lambda sobre k, lambda k sobre 2 k quadrado mais m quadrado k, z k φ 0 ao quadrado. E agora é só expandir esse cara aqui. Isso dá 1 sobre k quadrado mais mk quadrado e aqui vai 1 menos esse cara aqui, lambda k z k φ 0 ao quadrado, 2k quadrado mais mk quadrado mais esse termo ao quadrado, isso dá lambda k ao quadrado zk ao quadrado φ 0 à quarta, 4k quadrado mais m2 quadrado ao quadrado mais, e aí vai a terceira potência desse termo, que já vai dar φ a sexta. Só que φ a sexta não faz parte do nosso truncamento. Tá certo? Então aqui vocês já começam a ver como é que o truncamento ele perde, usando o truncamento do lado esquerdo e aplicando a equação de Wetterling para o lado direito, você tem já um desbalanço da equação. Bom, agora, o lado direito já está basicamente todo tratado, só falta um pequeno detalhe que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos voltar aqui para a forma da ação efetiva, média, e lembrar o seguinte: nós estamos tomando configurações constantes. Então o termo cinético eu não vou considerar, vou considerar só o termo de potencial. Então, por exemplo, aqui aparece M2KZK. Só que eu tenho que me lembrar de uma coisa que eu discuti com vocês, que é o seguinte:
o procedimento de fazer o rescaling das coordenadas e movimentos do ponto de vista do grupo de enormização funcional está no fato de tratar todo o problema em variáveis adimensionais. Então, a massa, por exemplo, M2K, eu posso escrever como sendo K quadrado, que é um cara que tem dimensão de massa quadrado, MK til quadrado. Certo? É assim que eu defini variáveis adimensionais. Quando eu atuar com a derivada com relação a t na ação efetiva média, eu vou bater nesse cara aqui. Então isso vai dar o seguinte: dt m2k é igual a 2k quadrado, porque dt contém um k também, mais k quadrado e finalmente eu tenho dt de lambda k. Só que lambda k, ele é, em 4 dimensões, ele é adimensional. Tá certo? Então, eu sei o seguinte: eu tenho que ter um k e algo do tipo d menos 4. Que em 4 dimensões ele tem que ter dimensão 0. Em 3 dimensões, esse cara tem que ter dimensão 1. Então, quando eu botar 3, está dando menos 1. Então, eu simplesmente tenho que colocar um sinal de menos. Então, isso aqui vai dar. Atuo com a derivada com relação a t desse bicho aqui. Isso dá menos d menos 4. K menos d menos 4. Lambda k til. Mais k menos d menos 4. dt lambda. Bom, então, transformei a derivada em t dos parâmetros com dimensão para a derivada em t dos parâmetros adimensionais. Agora, eu já tenho aqui o lado direito todo expandido. Agora, simplesmente tem que comparar o lado esquerdo com o lado direito da equação de Wheeler. Então, veja, aqui no lado esquerdo eu tenho o termo quadrático em φ, que vai ser, nesse termo aqui vai aparecer a derivada com relação a t de m2k. Isso me dá isso aqui. Isso vai ser 2k quadrado m2k mais k quadrado dt m2k til. Esse cara aqui, ele vem multiplicado por um fator meio. Tem um fator φ quadrado integrado, não é isso? O φ é constante, por hipótese. Então isso vai dar um φ0 ao quadrado vezes a integral em d dx, que isso é o volume. Certo? Então isso aqui vai aparecer o volume. Ou seja, eu só peguei esse termo aqui, atuei com a derivada em t, isso me deu esse pedaço aqui, multipliquei pelo fator meio, e depois multipliquei pela integral de φ quadrado. Mas a integral de φ quadrado é φ quadrado vezes o volume. Tá? Porque φ é considerado como constante por hipótese. Também tem um fator z de k que aparece aqui que eu não escrevi. Bom, esse é o lado direito, o lado esquerdo da equação de Wheeler para o operador φ quadrado. Certo? Agora olhemos para o lado direito, para o operador φ quadrado também. Então isso aqui tem que ser igual
que pegar esse fator aqui, tá certo? E tenho que multiplicar. Bom, tem que pegar esse fator, multiplicar por esse fator e pegar o termo de φ quadrado aqui. Então isso dá V sobre 2 π V sobre 2 π D 4π, não, é função gama. Função gama D sobre 2. Já vou pegar aquele fator numérico que tem aqui no final, que é esse KD sobre D. Sobre D. E aí agora eu tenho que multiplicar pela contribuição desse cara aqui, que tem um fator 2k quadrado, não posso esquecer, no termo quadrático em φ. Então isso vai dar, vou botar logo aquele fator 2k quadrado e finalmente multiplico pelo termo em φ quadrado. O termo de φ quadrado ele tem um sinal negativo, né? É só olhar ali. Eu vou botar aqui logo. Isso dá 1 sobre k quadrado mais m ao quadrado k vezes lambda k zk, Todos dimensionais, né? todos, aqui ainda estão todos dimensionais, sobre 2k quadrado mais m ao quadrado k. Bom, então fiz a leitura dos dois lados da equação de métrica para φ quadrado. Agora vamos simplificar um pouco esse troço aqui. Bom, aqui aparece o termo zk, aqui aparece o termo zk. Aqui vamos ter cuidado. Então isso aqui vai embora. Também aparece o termo de volume dos dois lados. Aqui aparece o fator meio, aqui aparece o fator meio. Bom, é evidente que o φ quadrado vai embora, mas só importa o coeficiente. Vou só escrever aqui para a gente não esquecer. Aí esse cara aqui também vai embora. Então, o lado direito virou 2. Vejam que o lado direito tem k quadrado, né? Multiplicando todo mundo. Então eu vou simplificar já um k quadrado aqui. Esse k quadrado simplifica com esse k quadrado. Bom, então o lado direito, o esquerdo, virou 2m tio 2k mais dt m tio 2k. Isso tem que ser igual a menos 2π d sobre 2π d. Vejam que aqui aparece um d e aqui aparece um 2. Eu poderia jogar esse 2 aqui para baixo, ficaria d sobre 2, né? Então ficaria gama de d sobre 2 vezes d sobre 2. A função gama tem uma propriedade, quando isso acontece, isso se transforma em gama de 1 mais d sobre 2. Vamos ver uma propriedade da função gama, onde eu matei esse d e esse 2 aqui para usar essa propriedade. Aqui ainda tem o fator k elevado a d. E aqui eu já vou começar a olhar para a dimensionalidade dos parâmetros que estão do lado direito. Aqui aparece um termo de massa. Então isso aqui, escrevendo em variáveis adimensionais, isso aqui vai ser k quadrado vezes 1 mais m tio. Usei a definição da variável adimensional. Esse cara aqui tem um lambda. Esse lambda ele vai virar k menos
D menos 4, lambda tio, dividido pelo mesmo fator que aparece aqui. K quadrado, 1 mais M tio. Bom, aqui eu tenho K elevado a D, aqui eu tenho K elevado a menos D. Então esse fator também cancela. Esse cara aqui cancela com esse aqui. Aqui eu tenho K elevado a mais 4 e aqui embaixo eu tenho K a 4. Então esse K também vai embora. Isso é uma coisa que vocês podem pensar um pouco também por quê, mas essas equações elas devem ser autônomas. Isso significa que elas não podem depender explicitamente de K. Então se no final do dia tiver sobrado algum K ali, provavelmente tem algum erro de conta. A menos que você tenha feito alguma coisa muito exótica no meio. Escolhido coisas pessoal que vocês estão vendo. Mas isso aqui vai dar 2 igual a menos π d sobre 2π d gama 1 mais d sobre 2 lambda k tilde 1 mais m ao quadrado. Aqui eu estava esquecido de descer esse fator 2 aqui, né? Isso aqui então pode ser expresso como sendo menos 2 sobre. Aqui aparece um π, d sobre